Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 10. Espero que Deus fale ao seu coração. Tenho que correr aqui algumas questões. E existem 5 ministérios, Paulo falando aos Efésios. Vocês lembram quais são os ministérios que Paulo ensina? Quem é que lembra? Apóstolo, profeta, vamos lá. Evangelista, pastor e mestre. E falar sempre sobre a ideia do apostolado, mas nós falamos mais sobre a ideia do chamado. Quais áreas da nossa vida nós somos aprisionados que não nos deixa avançar? E hoje eu quero falar sobre como obter sucesso no meu chamado. Quero que você compreenda isso. Tem algumas coisas muito interessantes. Você foi feito para ser uma pessoa bem-sucedida. A Bíblia Sagrada diz que bem-aventurado ou bem-sucedido é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes com prazer, ou tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então, eu quero que você comece a compreender que existe uma jornada, alguns passos que nos faz ter sucesso no nosso chamado. Outra coisa que eu quero colocar aqui é que às vezes a gente, quando quer falar de coisas seculares, de coisa do século, a gente diz assim: não vamos espiritualizar isso. Eu preciso que você entenda uma coisa, querido, tudo é espiritual. Tudo é espiritual. A Bíblia Sagrada diz que Deus é espírito, e os seus adoradores, os verdadeiros adoradores, adoram a Ele em espírito e em verdade. Bom, se Deus é espírito, e a Bíblia diz que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, logo você não é um corpo e não é uma alma. Você é um espírito morando dentro de um corpo que tem uma alma. Ok? A Bíblia diz que Deus é pai de umas coisas bem interessantes. Ele é pai da eternidade, mas tem uma outra coisa que Deus é pai. Quem é que lembra aqui? Deus é pai dos espíritos. Então Ele é seu pai. E tudo que você tem é espiritual. A Bíblia diz que Deus é Senhor da prata e do ouro. O que é que eu aprendo? Que prata e ouro é espiritual. Eita! Que o seu emprego, aonde você trabalha, o seu chamado é espiritual. O problema é que nós estamos carnalizando o que é espiritual e espiritualizando o que é carnal. A Bíblia Sagrada diz que nós devemos dar a Deus o que é de Deus e dar a César o que é de César. Então tem algumas coisas que eu espero que Deus faça conosco essa noite o que fez hoje pela manhã. O texto é o mesmo, a ideia é a mesma, mas Ele tem a maneira de fazer, porque as pessoas são outras. Eu preciso dizer a você que Deus nos trata individualmente. Essa palavra indivíduo, seu indivíduo, isso não é pejorativo, é porque você é único. Deus fez você e acabou, meu querido. Deixa eu dizer outra coisa. Aquilo que você foi criado para fazer, só você pode fazer. Ninguém pode substituir você. Não precisa ficar com medo de alguém tomar o seu lugar, porque você é único. Então vamos lá pensar em algumas coisas bem interessantes neste texto de Mateus capítulo 10, que diz assim. Eu não vou ler o texto todo para não ter que voltar, então a gente vai conversando aqui, tá certo? E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre espíritos imundos para expulsarem
para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo o mal. Gente, Mateus começa aqui com uma introdução do que ele quer fazer. Mas eu quero ficar só com a primeira parte. Ele escolheu os seus 12. Tem um outro evangelho que diz: e ele escolheu para si aqueles que ele quis. Outro evangelho diz: ele escolheu aqueles que ficariam com ele. Mas a primeira coisa que eu aprendo aqui é que para eu ter sucesso no meu chamado, esse chamado tem que ter sido dado por Deus. Deus bendito. Não deixe nada distrair você. Eu sei que às vezes a gente tem muita coisa aqui e fica passando vários pensamentos na nossa mente. Chamado não é uma coisa que você escolhe, é algo que você descobre. Você não escolhe o seu chamado, você descobre o seu chamado. Todos nós nascemos por um motivo, com um propósito. Aleluia. E se você não compreender isso na sua vida, você vai passar a vida inteira tentando fazer as coisas dos outros. Então descubra o seu chamado. Descubra por que você nasceu. Aprenda sobre isso. Se você não está tendo sucesso em alguma situação na sua vida, ou é porque não é o seu chamado, ou é porque você está sendo treinado. Dê uma data para esse treinamento. Dê um ponto final para esse momento. Eu vou ser treinado até dia tal. Descubra qual é o seu chamado. É bem interessante isso, porque o nosso chamado começa antes de nós nascermos. O Senhor disse para Jeremias, eu amo esse texto, que antes que ele fosse formado no ventre da mãe, Deus havia constituído ele como profeta. Aleluia. Lembre-se disso. Eu quero ter sucesso no meu chamado. Descubra qual é o seu chamado. Vocês já viram gente vendendo din-din e prosperar porque venderam din-din? É um negócio incrível. Aí tem outra pessoa que vê o vizinho vendendo din-din e não prospera de jeito nenhum, mas vai vender din-din também, aí porque ele fulano venceu, eu também vou vencer. Gente, o chamado daquela pessoa foi vender din-din, é por isso que ela teve sucesso. Talvez não seja o seu. Meu Deus, me ajuda. Eu vou dizer uma coisa: existem chamados estranhos, mas se você obedecer ao seu chamado, tenha certeza de uma coisa: Deus vai te fazer ter sucesso. Eu não estou dizendo que não vai ter perseguição, lutas, dificuldades, vai ter, mas você vai se sentir bem com aquilo que você faz. Outra coisa aqui que eu quero colocar é que missão e propósito são duas coisas diferentes. O que é missão? É aquilo que eu tenho começo, meio e fim. Ele vai ter um dia para começar e vai ter um dia para terminar. Quando eu fui ajudar uns irmãos numa igreja na Paraíba, eu tinha entre 14 e 15 anos, alguma coisa assim, eu não estou lembrado direito, porque como eu disse hoje de manhã, já faz muito, viu, Iracilda? Muito tempo. Então, nós começamos a obra na Paraíba, depois abrimos uma igreja em Crateús. Depois dessa igreja, aos 18 anos eu vim abrir a igreja em Fortaleza, abri outra igreja no Cariré. Então, eu já vou descobrindo qual é o meu chamado. E algumas pessoas, parentes meus, diziam: esse negócio de crente não vai levar você a lugar nenhum. Eu estou aqui. E sabe o pessoal que diz que esse negócio de crente não ia me levar a lugar nenhum, viraram crente também. Porque eu comecei a obedecer aquilo que Deus estava, ou havia me escolhido, me colocou na terra com esse propósito.
com essa ideia. Então descubra qual é o seu chamado. Então a missão, e aí eu dirigi algumas igrejas, estou aqui em uma outra missão. Mas propósito, gente, é atemporal. Isso vai acompanhar a tua vida, a vida inteira. Então qual é o meu propósito? O que é que eu nasci para fazer? Você precisa ter esse entendimento, essa compreensão. Você está comigo? Está dando para entender o que eu estou falando? Ai, Espírito Santo, eu quero que você entenda que quando você descobre esse chamado, e que foi Deus que escolheu, não é você quem escolhe. Por exemplo, se eu fosse escolher o que eu ia fazer numa igreja, ia cantar igual Franzé. Rapaz, se eu tivesse a voz da Karine, por exemplo, o jeito da Enya cantar, rapaz, com certeza eu era mais próspero do que o que eu sou hoje. Mas eu não escolho isso. Às vezes eu olho para o Vieira chega num lugar e toca, canta. Às vezes ele não tem a palavra daquela noite, ele resolve pegar o violão e cantar. Eu fico muito chateado com isso, gente. Porque às vezes eu também não sei o que pregar, mas também não sei o que fazer. Quando ele não sabe o que pregar, ele pega o violão e toca. E eu? Vou fazer o que se eu não souber? Vou orar. Meu Deus, tenha misericórdia de mim. Vou pedir perdão a vocês. Mas se você ama o seu chamado, se você descobre o seu chamado, Deus sempre vai falar por meio de você. Outra coisa que eu quero colocar aqui, versículo de número 5, diz assim: Jesus enviou estes 12 e ordenou-lhe dizendo, é isso? Não, versículo 2, desculpe. Ora, o nome dos 12 apóstolos são estes: o primeiro Simão, chamado Pedro, o André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano. Eu acho isso muito interessante. Só abrir um parênteses aqui. O que é publicano? É um homem público, um homem do meio público. Eu tenho visto pessoas dar a Satanás o que é de Deus. Eu tenho visto pessoas dizer que política é do diabo. Eu preciso que você abra os olhos e cuidado com isso. Porque a Bíblia diz que toda a terra pertence a Deus. E aqui fala de um camarada que era publicano. E sabe o que é pior? É que os fariseus não gostavam dele porque ele é publicano. Eu acho que essa coisa de tornar o público do diabo vem lá dos fariseus. Então nós precisamos ter esse cuidado. Vou já fechar esse parênteses aqui. Querido, não entregue ao diabo aquilo que pertence a Deus. Você acha que o diabo não quer governar alguns lugares na terra, ou toda a terra? Ele quer. Ele vai fazer isso por meio de algum lugar, de alguma forma. Ele não pode fazer isso de qualquer maneira, ele tem que ter uma legalidade para fazer. E só quem pode dar essa legalidade de governo ao diabo, sabe quem é? O homem. A Bíblia Sagrada diz assim: os céus é os céus do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Então cuidado. Mas o que eu quero colocar aqui, ele dizendo o nome dos apóstolos: publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado de Tadeu, Simão Zelote e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Deixa eu dizer uma coisa aqui, querido. Descubra a sua identidade. Você tem uma identidade. Você descobre o seu chamado, mas você também tem que descobrir qual é a sua identidade. Quem você realmente é. Ah, Deus, me ajude. Vou falar aqui. Eu pedi para colocarem
um esboço para mim que eu tinha feito, mas deixa eu ser guiado pelo Senhor aqui. A sua identidade é descoberta na sua mais tenra infância. Espírito Santo. Lá, quando você é muito pequenininho, sabe, aquilo que as pessoas veem você fazendo e aquilo pode ser sua identidade, quem realmente você é. Deus, quem eu sou? Como é que eu faço isso? O que é que você odeia mais no momento? Eu até falei sobre isso e vou repetir. A gente tem umas portas automáticas aí, que a Leila chega, aperta um botãozinho, ela desce, né, Leila? Aperta, ela sobe. Mas nós tínhamos um outro tipo de porta. E a Leila às vezes sofria ou para subir ou para descer essa porta, e chamavam na sede, chamavam uma porção de jeito, e fazia um exercício enorme ou para descer ou para subir essa porta. Isso dá muito ódio, gente. Eu posso me irar? Posso. Eu só não posso pecar com a ira. Posso me irar? Posso. Deus se ira? Sim. Está na sua Bíblia que Deus se ira. Agora, Deus peca porque se ira? Não. Porque Ele sabe usar a ira. Eu vou dizer uma coisa. Gente, a ira tem uma capacidade enorme de ativar uma chave no reino de Deus. Você já disse uma coisa irada com alguém e aquela praga pegou? E depois você tentou tirar a praga de um bom rezador que você é e não conseguiu? E você diz, por que isso? Porque o primeiro momento você falou com muita ira. Meu Deus. Então descubra o que está te trazendo raiva e resolva aquele problema. Isso faz parte da sua identidade. Então o camarada cria, com certeza foi uma pessoa assim, ele cria uma porta automática que sobe e desce. Com certeza ele teve muita raiva das vezes que subia aquele portão e descia o portão sem ser automático. Seria o quê? Se você olhar para mim, o que é que mais me traz ira? Saber que uma criança foi abusada e que ela vive aprisionada por forças malignas. Por quê? Porque eu fui abusado dos meus 6 aos meus 8 anos. Eu digo para vocês, e vocês ficam até chateados comigo, que eu disse, quando o Senhor me perguntou, o que é que tu quer dizer? Eu quero os piores. Aí eu não sei, não vou nem dizer nome assim, que eu não me lembro direito quem. Às vezes eu penso que foi a Érica, né? Mas, que disse, pastor, eu não sou o pior não, pastor. E eu fiquei assim, tão sem jeito, porque dá a entender que vocês são tudo ruim. Mas são, viu? E aí o que acontece? Por que eu fiz isso? Porque eu venho de uma situação de não merecimento, de vida de abuso, de vida de muita humilhação na minha infância. A conversa que os meus pais tinham era só de divórcio. Então eu sou a pessoa mais improvável que você está vendo. Eu tinha tudo para dar errado. Se existe gente ruim, eu sou o pior de todos. E quando eu vi que alguém lá, Senhor de todas as coisas, investiu numa pessoa igual a mim, eu queria alcançar outros parecidos comigo. Isso faz parte da minha identidade, é a minha identidade. E eu estou falando de um modo geral, falei aqui da questão espiritual, mas pode ser de um modo geral. Rapaz, esse negócio da moto aqui, toda vida que a gente acelera, esse punho aqui fica correndo. Aí o Wagner teve raiva disso, disse, rapaz, eu vou criar um negócio que não vai mais ter problema. Vai ficar rodando no guidão da moto. Porque ele teve raiva daquilo.
Ele estava dizendo um dia para mim: pastor, olha, eu digo para o pessoal, ajeita esse material, desmancha isso daí, porque não é assim que eu quero um negócio bem feito. Então aquilo que você odeia ou tem ira, pode ser parte da sua identidade. Crie uma solução para isso. Aleluia. Outra coisa, querido, descubra tipos de pessoa, porque você tem grande chão. Então quando eu vejo casais se separando, eu tenho compaixão nessa área. Eu quero correr para isso. Família sendo destruída, eu quero correr para essa área. Principalmente por quê? Por causa do casal? Não, por causa das crianças. Porque é a coisa que mais me feriu na vida, na jornada. Embora os meus pais não se divorciaram, mas dos meus 6 aos meus 8 anos, a conversa que tinha dentro de casa é: eu vou deixar seu pai. E essa mulher me sentava e conversava comigo como 2 amigos. E eu fui amigo da minha mãe. Tu imagina uma criança de 6 anos com a responsabilidade de cuidar dos pais. A minha mãe perguntou uma vez para mim: se você visse o seu pai me traindo, você me diria? Eu disse: não. Foi uma resposta de alguém que tinha quase 60, não 6 anos. E por quê? Porque eu não quero que vocês se separem. Então descubra a sua identidade aí. O que é que tem em você que é capaz de resolver esses problemas? Isso faz parte do seu chamado, da sua identidade. Vamos correr aqui. Aleluia. Versículo 5. E Jesus enviou estes e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho das gentes, nem entrareis em cidade de samaritano, mas ide diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Gente, preste atenção nisso. O que é que eu aprendo aqui nesse texto? Eu aprendo que o que nos tira do nosso chamado são as distrações. Você tome cuidado com coisas que podem distrair você. Eu tenho um chamado, e aí nós temos uma turma de mídia aqui que me obrigam a tentar entrar na mídia para responder no Instagram, responder no WhatsApp, responder. Esses dias eu estraguei a brincadeira de uma turma, eu quero até pedir perdão aqui. Então a gente vai lá e eu digo: não, para mim não tem condição, porque com certeza isso vai me distrair. Eu não sei se é porque eu criei uma memória em mim sobre computador, celular e essas coisas assim. Pode ter sido também, ainda estou estudando, amadurecendo isso. Mas eu radicalizei essa área na minha vida. Então deixa eu dizer uma coisa. Quando eu percebo que aquilo está me distraindo, seja assistir televisão, seja me envolver com alguma coisa na internet, que eu digo: meu Deus, eu poderia estar fazendo isso. Eu estou fazendo isso, que não está me levando a lugar nenhum. O que é distração? É tudo aquilo que você faz e não lhe traz resultado. Bons resultados. Isso é distração, no meu entender. Distração é tudo aquilo que me tira foco. O que é foco? É a capacidade de chegar num lugar? Não, é a capacidade de destruir as distrações, de descobrir quem elas são e destruir ela. Qual área da minha vida eu quero ser liberto e não estou conseguindo? Vamos lá. Poxa vida, eu queria perder 20 quilos, mas eu não estou conseguindo, porque rapaz... Então deixa eu dizer uma coisa. Alguém disse para mim: sabe como é que a gente perde quilo? Eliminando ou a fome ou a vontade de comer. Se juntar os dois, você cai sempre. Como assim? Porque tem gente que: eu estou com fome. Outros dizem assim: eu estou com vontade de comer. Pessoas que nem eu, com esse corpinho bonito que eu tenho, que não foi Deus que me deu, foi eu que arranjei nos hambúrguer, pastel, pizza, picanha da
na nossa cabeça a gente tem mais vontade de comer do que fome. Então minha esposa dizia: meu filho, você tem que comer de 3 em 3 horas. Ela dizia: tadinha, minha esposa é uma santa. E eu dizia: para que isso? Eu só gosto de comer na hora que eu quero comer e pronto, acabou a conversa. O que é que acontece? Eu estava com fome, porque passou tempo demais, mais a vontade de comer. Aí eu descobri que eu posso lanchar de manhã, né, ter o café da manhã, com 3 horas depois, pegar 3 pedacinhos, 3 dentinhos de castanha, comer, e com 3 horas almoçar, e você vai perceber que aquilo vai passar. Como é que eu não consigo? Eu não consigo fazer isso. Por quê? Aí a história do homem que estava querendo perder peso e não conseguia perder peso. Ele foi ver o que é que estava distraindo ele. E ele chega toda a vida do trabalho, 10 da noite, se senta na frente da televisão, liga a televisão e liga para um lugar para entregar comida. E ele não sabia que a televisão estava distraindo ele. O que é que acontece? Ele pega agora, muda a história. Toda vida que chegava em casa já chegava com alimento saudável, fazia a comida, ia tomar banho, depois é que se sentava na frente da televisão para relaxar a mente e ia se alimentar. O que é que está distraindo você? Talvez você não esteja tendo sucesso em alguma coisa na sua vida, porque você está distraído. Existe um lugar primeiro para você fazer. Oh Deus bendito. Está me compreendendo? Está na sua Bíblia. Jesus, ele faz essa ideia de você não sair indo por todo tipo de caminho. Existe um caminho único para você. Vamos mais adiante. Eu tenho que correr aqui por causa do nosso tempo. Versículo 7: indo pregar e dizendo: é chegado o reino dos céus. Gente, toda proposta de sucesso vem pelo céu. Me escute. Nada dá certo se a Bíblia não for o nosso manual. Qual é a proposta ideal do reino de Deus? Façamos o homem à nossa imagem. Vamos colocar esse texto aqui, por favor. Gênesis, capítulo 1, versículos 26 em diante. Aleluia. Aleluia. Se você encontrar, diz assim: e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine. A palavra reinar é dominar. Domine. Domine sobre os peixes do mar, sobre as aves, sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea. Quem é que é a imagem de Deus? Homens e mulheres. Sexo masculino e feminino. E Deus os abençoou e Deus lhes diz: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. Sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar. E mais uma vez ele repete. A Bíblia Sagrada diz uma coisa que para mim é muito interessante. E é Jesus falando, versículo 33 do capítulo 6 de Mateus: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Se nós não entendermos o propósito primeiro, nós nunca dominaremos o lugar. Então deixa eu dizer uma coisa para nós nesta noite. Querido, entenda que aonde você vai, o domínio de Deus está sobre você. Vamos lá. O que não é reino de Deus?
Você sabe? Está lá em Romanos 14. O que não é reino de Deus? O reino de Deus não é comida nem bebida, mas é alegria, paz e justiça no Espírito Santo. Isso é o reino de Deus. O problema é que tudo que nós fazemos por causa da comida e da bebida. Ou não é assim? Por que você trabalha? Eu trabalho porque eu gosto de trabalhar. Por que você trabalha? Eu trabalho. E vai dizendo. Tem um livro, eu vou indicar para vocês, Os 5 Segredos da Riqueza. Procure esse livro. Faça um pedido aí a Nivalda, né, Nivalda? E ela faz um pedido de onde deve vir. Os 5 Segredos da Riqueza. E aquele homem contou a história de que alguém estava sentado com ele e a pessoa disse: eu não gosto do trabalho que eu faço. Ele disse: por que você trabalha? E ele vai perguntando até que a pessoa se indigna e diz assim: eu trabalho por causa do dinheiro. Ele disse: é por isso o seu problema. Ai. Nós já falamos isso aqui. O nosso chamado tem que resolver o problema de alguém. Se você ler o texto, depois do versículo 7 diz: curai os enfermos, limpar os leprosos, ressuscitai os mortos, de graça recebei, de graça dai. Gente, preste atenção nisso. O problema de muitos de nós é que nós queremos fazer do nosso jeito e não do jeito de Deus. Quem aqui já estagiou sem ganhar nada por conta que é necessário o estágio da faculdade? Alguém? Cadê o Jocacha? O Jocacha é escrava, né? Vamos lá. Você não ganha nada, mas você está sempre resolvendo o problema de alguém. Existe uma questão aqui, eu pontuei tão direitinho no esboço, mas eu quero colocar dessa maneira para não ficar muito amarrado. É que quando a gente vai começar um negócio, uma empresa, a gente pensa assim: eu não começo essa empresa porque para começar eu precisava de 10 mil para começar. E aí a gente até pensa que para começar um negócio a gente precisa ter, agir para poder ser. E essa não é a verdade de Deus, do reino. A verdade do reino de Deus é que primeiro você é, para depois você ter. Primeiro você não tem, para depois você ser. Você está comigo? Então quando você resolve o problema de alguém, sem se importar com você, mais tarde isso vai vir como retorno para a sua vida. O seu chamado sempre vai ser curar o coração de alguém, libertar a mente de alguém, ajudar alguma pessoa. Deus. O problema é que nós queremos tudo para nós, porque o mundo nos ensina assim. Sirva e Deus vai recompensar você. De graça recebei e de graça dai. Isso faz parte da nossa vida. Você acha que para eu chegar até aqui foi desse jeito? Foi de repente eu já estava dessa forma? O James conhece a nossa história, o Franzé, o Iranci. Tem uma turma que conhece a nossa história. De como a gente colocava caixa de som no ombro e saía andando uma caixa de som grande, maior do que essa daqui do baixo. E botava no ombro e pegava o Paranjana. Quem aqui é do tempo do Paranjana? Eita, tem uma turminha da minha idade aqui, né, Izinha? Então, tempo do Paranjana, caixa de som nas costas, aquele menino de 53 quilos, caixa de som nas costas. Aí o pessoal dizia: doido desse, sabe que o ônibus superlotado, às 6 horas da tarde, que eu pegava o ônibus Paranjana, descia na Parangaba, pegava outro ônibus para ir para o Conjunto Timbó. E nós não tínhamos caixa de som em cada congregação, porque nós estávamos começando, só tinha aquela caixa de som. Se você perguntar quanto você ganhava, a alegria de levar aquela caixa de som.
Pense num ganho poderoso, só em ter esse privilégio. E saía resolvendo o problema de muita gente, claro, no meu nível, do meu jeito, sem saber muita coisa. Eu vou dizer uma coisa, queridos. Tem gente que espera, se prepara muito para não fazer nada. Nós temos um garoto aqui que a gente chama ele de pastor Douglas. É Douglas, é Douglas. Esse menino, ele abriu uma igreja. Ele tem quantos anos? 11 anos. Ele abriu uma igreja, tem 6 membros na igreja dele. Tudo da idade dele. E hoje ele trouxe uma pessoa. Aí o camarada pegou assim na minha mão forte. Pai do Senhor, ele, Pai do Senhor. Aí eu disse, discípulo seu, é meu discípulo. Aí a minha pergunta é, onde foi que esse homem trabalhou, fez, se formou? Tem 11 anos. Ele só está apaixonado. Tenha paixão pelos outros, resolva o problema dos outros, e o Senhor vai agir na sua vida. Eu não consigo abrir um grupo de oração, porque eu não sou capaz, mas o Douglas é mais capaz do que você. Ai, ai, ai. Por que o Douglas é mais capaz do que eu? Porque ele está apaixonado. Ai, Espírito Santo. Resolva o problema de alguém. Cure o coração de alguém. Abençoe a vida de alguém. Importe-se com o outro. Não adianta citar que a lei se resume em amar o próximo e a Deus. Não adianta citar isso, tem que fazer isso. Oh Deus bendito. De graça recebei, de graça dai. Porque digno é o trabalhador do seu salário. Gente, aquilo que você faz retorna para você. Deixa eu dizer outra coisa. Nós atraímos aquilo que nós honramos. Eu vejo gente dizer, eu não gosto dessas pregações de prosperidade, é por isso que vai viver a vida medíocre. Eu não gosto disso de grandeza, é por isso que vai viver a vida na pequenez. Não sei se você me entende. Eu só quero que você compreenda. Esse texto está aqui em Mateus ainda, a partir dos versículos 41. Quem recebe um profeta da qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. Quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo. E qualquer que tiver dado um só, que seja um copo de água fria, a um desses pequenos, em nome de discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. O que é que ele está dizendo aqui? Que o meu galardão é de acordo com da minha atitude. Se você me perguntar como é essa história, como é que você faz? Irmãos, eu leio direto, eu estudo direto, eu busco direto, eu faço reciclagem direto, isso é constante. Sempre, continuamente, eu faço investimento. A Bíblia diz que nós devemos comprar a sabedoria. Isso é constante na minha vida. Eu vou terminar. Eu tenho uma história que eu quero contar. Versículo 27 desse capítulo 10 de Mateus diz assim: o que vos digo em trevas, dizei-o em luz, e o que escutais ao ouvido, pregai-o sobre o telhado. O que é que eu aprendo aqui? Tenha um lugar secreto, se prepare, treine sozinho. Além da paixão, se capacite. Sempre as coisas vão começar com uma paixão, mas você sempre vai ter a necessidade da capacitação. Capítulo 6, eu acho que é o versículo 6 de Mateus, diz: se você orar a Ele em secreto, Ele te abençoará publicamente, nos ensinando a orar. Eu ouvi uma história de um jogador de basquete que queria muito ser jogador de basquete, mas ele não era muito bom.
E o que é que ele faz? Ele começa a treinar em horários que ninguém estava vendo. Ou acordava mais cedo, fazia alguma coisa. E o camarada começou a acertar cesta de longe, cada vez mais de longe. E fazia isso brincando, acertava cesta de 3 pontos, é isso? Eu acho que é isso, de 3 pontos. E fazia isso sempre. E um dia estava no time, e na hora de jogar a bola, ele estava com a bola quase terminando, e estava empate, e era um negócio. E o treinador dizia: joga para fulano, entrega a bola a fulano. E ele esperando o último segundo para poder terminar o jogo. Quem sabe sobre basquete sabe o que é que eu estou dizendo. E quando foi no último segundo, ele jogou a bola e cesta de 3 e ganhou o jogo. Mas por que ele sabia disso? Porque ele tinha treinado. Por que Davi sabia que ia acertar a pedrada? Porque ele tinha treinado. Às vezes eu não tenho sucesso porque eu não tenho um tempo dedicado a uma busca, a uma capacitação, a um estudo sobre aquelas questões. Gente, ninguém chega em lugar algum do nada, de graça, de jeito nenhum. Deixa eu dizer uma coisa para você: descubra o seu chamado. Como é que eu descubro o meu chamado? Descobrindo qual é a minha paixão. Descubra a sua paixão e se capacite nela. Aleluia. Cuidado para não ficar querendo sonhar o sonho dos outros. É por isso que nós não gostamos dessa ideia de ficar comparando o filho A com o filho B. Ah, o filho de fulano é melhor do que você. Em quê? Porque, cuidado, mamães e papais, para não ficar comparando os filhos de vocês com os filhos dos outros. Porque ele tem uma identidade, já vai se revelar. Tenha calma, respeite o tempo dele. Isso vai acontecer. Descubra. Aí Paulo diz assim: dedique-se a isso que você é, Timóteo. Eu ouvi uma história, eu fiz questão de ouvi-la de novo. De uma mulher de Deus, eu acho que é Edmeia, a pastora Edmeia. Escute o testemunho dela. Aquela mulher, é um testemunho bem longo, de quase 2 horas, mas eu vou usar só a parte que é para nós essa noite. Então, aquela mulher, ela começou, uma vez o marido ia saindo da igreja com ela, o marido não era evangélico, só ela era cristã, o marido não era, mas ia para a igreja com ela, e quando eles iam saindo da igreja, uma garotinha se apresentou, calçada com uma sandália, ela diz até assim, digamos que o pé dela fosse 30, a sandália era o número 15. Então, metade do pé estava no lado de fora. E ela chega e vai oferecer chiclete, bis, alguma coisa assim para aquele homem. Ele passa de uma vez no carro, joga água na garotinha, ela pula para se desviar da água, então ela cai para um lado, a caixa de bombom, chiclete cai para o outro lado. Ela diz que aquilo mexeu com ela. E os filhos dela atrás do carro estavam discutindo em qual churrascaria iam comer. E aquela criança não tinha onde comer. E aquilo mexeu com ela. E ela voltou no outro dia perguntando por aquela criança. E aquela criança não volta mais àquele lugar. E o que é que ela faz? Ela todo dia vai para o pé do morro para ver se encontrava aquela criança. Ela não encontrou mais aquela criança. Porém, nasceu nela uma paixão por cuidar de crianças de risco. E aí aquela mulher começou a fazer sanduíche, levava uma caixa de sanduíche, uma jarra de suco,
sentava no pé do morro, porque não podia subir no morro, porque o pessoal não deixava qualquer pessoa subir. Às vezes nem a polícia podia subir no morro. E ela ficou ali no carro no pé do morro, e a criançada descia, e ela pegava o violão, e a criançada chegava perto dela e dizia: o que é isso daqui? É de sanduíche. Para quem é? Para quem cantar comigo. Isso daqui é suco. Para quem é? Para quem cantar comigo. Mas a gente não sabe cantar, eu ensino. Ela pegava o violão e ensinava. E a igreja dela foi crescendo. E foi crescendo ali, e aí ela arranjou pandeiro, arranjou uma porção de triângulo, né? Uma porção de instrumentos de percussão para poder fazer a bandinha dela. E a turma lá estava aprendendo a tocar os instrumentos de percussão e ela no violão. E um dia um garoto faltou, o garoto que tocava o pandeiro faltou, e ela disse: cadê fulano? E os irmãos daquela criança, ele ficou doente em casa, está com um problema de garganta, está com febre. Eu queria tanto ir vê-lo. A senhora vai lá com a gente, vocês me levam? Leva sim. Cada um pegou a caixa de comida, pegou a jarra de suco, outro pegou o violão, pegaram a mão dela e subiram o morro. Ela estava jejuando para aquilo. Meu Deus, às vezes a gente fica dizendo: eu não faço as coisas porque eu não tenho aonde fazer. Você não precisa ter para começar, você precisa ser para começar qualquer coisa. E aí aquela mulher vai lá e se apaixona pelo morro e resolve comprar um barraco no morro, e diz para o pastor dela: eu vou comprar um barraco. Nós vamos comprar um barraco. E ele diz: você não vai fazer isso. E nasce uma discussão ali. Ele diz: eu vou sair de férias, vou para a Inglaterra, quando eu voltar a gente conversa sobre isso. E aquele homem vai para a Inglaterra, e quando ele está voltando de viagem, ajeitando as passagens no escritório lá da empresa aérea, chega um piloto e diz para ele: você é um pastor no Brasil que cuida de uma igreja perto do morro, uma igreja de fala inglesa? E o homem disse: sou eu. Fica aí que eu volto já. Foi lá, pegou um pacote, entregou e disse: isso daqui é para você entregar a uma mulher que está querendo comprar um barraco naquele morro. Meu Deus. Ele diz assim: o homem só faltou dizer o seu nome. E aí ela subiu no morro com muita alegria, e ele disse: está aqui o dinheiro. Ele disse: não, que vai ficar com você, eu vou só procurar o barraco. E subiu lá, e aí ela encontra o barraco e compra o barraco, mas tinha que pagar 20% do valor do barraco ao presidente da associação daquele lugar. Acontece um milagre, e é substituído o presidente, e o presidente diz, o novo presidente diz: não precisa você pagar. E ela foi uma alegria só, né? Foi uma alegria. 2 anos antes, o esposo dela tinha falecido, problema de coração. Depois ela começa a fazer essa obra, e aí Deus curando muita gente, fazendo milagre na vida de muita gente, mas a filha dela morre no meio disso. E Deus disse para ela: é para saber, Senhor, tu levou minha filha. O Senhor disse: sua não, minha. Você só descobriu que estava grávida, mas quem colocou ela no seu ventre fui eu. É para você saber que quem cura sou eu e não você. E aí depois ela saiu, foi pregar em Sorocaba, chegou depois da pregação 4 horas da manhã, e já foi logo para ir para o morro, e quando chegou no morro o barraco tinha caído. Ela ficou espritada, irmão. Ela sobe no meio, em cima dos entulhos ali, que ela não tinha dinheiro nem para tirar os entulhos, e diz: é isso que tu faz com teus amigos, é? É desse jeito que tu trata os teus amigos? Eu sou tua amiga, mas tu não é meu amigo, não. É por isso que o senhor tem poucos amigos, que eu só faço desse jeito com os amigos do senhor. Meu Deus, a sua religião não deixa você falar desse jeito. E ela desce, conta a história para o pastor dela e diz: mas também tu vai comprar um barraco que está caindo, mulher? Ela disse: era o melhor que tinha no morro, tu imagina os outros.
E aí o pastor dela, pois espera aí, vai lá numa gaveta, pega um convite e diz, está aqui, chegou esse convite para você ir pregar na Inglaterra por 3 meses, se eu não me engano. E ela vai para a Inglaterra, e o Instituto Billy Graham, que está promovendo aquele avivamento, Cristo em Mim, e ela começa a ganhar dinheiro, e todo o dinheiro que ela ganhava mandava para o pastor. O pastor tirou os entulhos, comprou mais 2 barracos, derrubou e fez um casarão de alvenaria. Quando ela volta, está tudo construído. Aleluia. E ela resolve fazer a inauguração, ela reboca, pinta, vai fazer os detalhes finais. E ela está fazendo comida, ela diz, lá no testemunho dela, ela diz, e gordo gosta de comer. E como gordo gosta de comer, tem que aprender a fazer. Eu estava lá fazendo comida, e quando eu percebi, eu estava dizendo, Senhor, mas Tu é bom demais, Senhor, Tu é incrível, Senhor, estava lá agradecendo, e ela de repente se lembrou daquela oração. Ela disse, não leve em conta o que eu falei não, Senhor. E o Senhor falou para ela, eu não construo nada em cima de coisas velhas. Eu não construo nada em cima de entulhos. Eu tive que derrubar o barraco para construir coisas novas. E o barraco era você. Eu quero terminar. Você tem um chamado, mas talvez você foi revestido de tantas coisas no meio dessa jornada, dessa caminhada. Oh, Espírito Santo. Mas talvez Deus precise derrubar muito barraco aí que você passa a vida inteira escorando para ele não cair. Ei. Deixa esse barraco velho cair. Deixa esse barraco velho cair. Porque Deus quer te dar coisas novas. Descubra qual é o seu verdadeiro eu. Eu acho tremendo isso, porque quando nós não sabemos quem realmente nós somos, nós passamos a vida tirando água de dentro do barco. Mas quando a gente sabe, quando eu e você sabemos quem realmente somos, a gente dorme no meio da tempestade. Oh Deus, nós estamos tirando água do barco, porque nós não sabemos quem somos. Porque se nós soubéssemos quem realmente somos, nós diríamos, aquieta-te vento, acalma-te mar. Oh Espírito Santo, o Senhor quer derrubar esse barraco velho, porque você tem um chamado. Você tem um chamado. Você não nasceu para ficar sentado aí. Ah, mas o pastor não me dá oportunidade. Lembre-se, você não depende do que tem, você depende do que é. Você não depende do que eu dou a você, você depende do que você já é dentro de você. Todo o segredo da sua vitória já está aí. Todo o segredo da sua vitória, você pode dizer isso para umas 2 ou 3 pessoas aí, todo o segredo da sua vitória já está em você. Já está em você, já está em você. Derrube o barraco velho. Oh Deus, existem coisas que vai confrontar você a vida inteira, querido. Deus permitiu eu ter um surto de pânico. Ele estava derrubando um barraco velho. De vez em quando eu quero ajeitar as coisas, e o Senhor diz assim, troca esse odre, Marciano, que o vinho é novo. Troca esse odre, que o vinho é novo. Aleluia. Eu pedi para os meninos cantarem esse hino que nós cantamos por último, nós vamos cantar novamente. Porque nós vamos pedir a Deus para derrubar o barraco velho. Em 2014 eu tive uma fobia. E foi muito forte porque eu tinha a impressão de que se eu saísse com a minha família, assaltantes iam nos pegar e iam violentar minhas filhas,
Porque a gente tem muita gente bonita lá em casa. A Agnes diz que uma coisa que não falta lá em casa é beleza. Eu fui criando uma fobia. Quando eu saía com a minha família, era muito vigilante. Quando eu saía só, não. Eu me lembro que eu tive que viajar para Juazeiro, tive que sair 5 da manhã, 4:30 da manhã, 5 da manhã. Um rapaz veio, colocou uma arma na minha frente. Eu fui olhando com muita calma e cautela. Fui passando perto dele, ele mandou parar o carro, eu parei o carro. Claro que quando eu tive a oportunidade, eu fui-me embora, ele ficou lá, olhando para o meio do tempo. Mas eu percebi que naquele dia eu não tive medo. Mas quando eu andava com a minha família, era uma luta. E um dia, no altar, o Senhor diz: entrega a tua família a mim. Derruba esse barraco velho. Esses dias o Petros querendo andar de bicicleta, nós estamos na febre da bicicleta lá em casa. E eu disse: vai ali na esquina e volta. 2 voltas. Vai lá e volta. O menino me enganou. Eu não sei se isso acontece com os filhos de vocês, mas com o meu acontece. O menino entra na esquina e desaparece, meu irmão. E lá se vai esse velho correndo atrás do menino que estava de bicicleta. E o menino desaparece, eu já não vejo ele mais aqui. Eu digo: meu Deus. Quando eu estava querendo, e o Senhor disse: deixa eu cuidar, rapaz. Não é teu não, é meu. É mesmo, Senhor. Me sentei, estava comendo umas uvas, me sentei. É a fruta que eu mais gosto. Chega a me dar água na boca agora. E o menino veio, e todo sorriso. E aí, papai? Eu disse: dê outra volta, meu filho. Derruba esse barraco velho. Ah, Deus. Derruba esse barraco velho. Porque Deus não constrói nada em cima de coisas velhas. Ele quer fazer você viver algo novo. Eu não vou pedir para você vir ao altar, nós vamos ter o momento da oferta. Mas antes desse momento da oferta, eu quero convidar você a curvar sua cabeça, aí onde você está, e dizer para Deus quais são os seus medos. E dizer para Ele: Senhor, não sei que barraco Tu está derrubando, mas eu não vou mais botar escora. Pode deixar cair, Senhor. Ai, ai, ai. Pode deixar cair, Senhor. Pode deixar cair. Vem, Espírito Santo, vem. Eu quero viver algo novo.